Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo de aplicação de multiplicadores de Lagrange. O exemplo é uma questão apenas de interpretação que diz o seguinte: encontre a menor distância entre o ponto 0, 1 e a parábola y igual a x ao quadrado. O que significa isso? Então, vamos desenhar a parábola e vamos desenhar o ponto 0, 1. Quando eu quero procurar a menor distância, ou seja, dado um ponto, eu tenho uma distância. Da parábola eu tenho uma distância. Dado outro ponto, eu também tenho uma distância. Outro ponto, outra distância. A pergunta que eu tenho é o seguinte: de todas elas, cada uma desses pontos, qual é a menor? Uma outra maneira de ver isso é o seguinte, que é pensado com multiplicadores de Lagrange. Eu começo a colocar círculos concêntricos aqui no ponto 0, 1. Círculos cada vez maiores. A primeira pergunta que eu faço é quando é a primeira vez que toca na parábola. A primeira vez que tocar é o ponto de menor distância. Então, a primeira coisa que eu sempre, pelo menos eu gosto de fazer, é justificar. Um ponto, uma curva, tem que ter menor distância. Essa é a ideia. Então, por motivos geométricos, existe a menor distância entre os pontos 0, 1 e a parábola. Com certeza, agora vamos pensar em outro sentido. Então, vamos reescrever esse problema em equações. Note, eu fiz mais texto do que outra coisa. Distância entre o ponto 0, 1 e a parábola. Então, como que eu acho a distância? Então, queremos minimizar a minha função f de xy igual a x2 mais y menos 1 ao quadrado. São os pontos de distância da distância em relação a 0, 1. Mas só que eu estou sujeito a essa restrição. X ao quadrado menos y igual a 0. Então, antes de mais nada, vamos interpretar outra coisa, que é o seguinte: se eu quero minimizar f, para facilitar as minhas contas, eu posso, é a mesma coisa que minimizar isso aqui. Porque se eu achar o menor valor possível para a raiz quadrada de alguma coisa, ele é o menor valor possível para o quadrado dela. Porque eu trabalho com isso, a função fica de classe 1, as contas facilitam na hora de derivar, tudo isso. Então, levar ao quadrado alguma vez é bom. Outra coisa que eu sempre sugiro a vocês para tomar esse cuidado, sempre calcule o gradiente da g, verifique que é sempre diferente de zero nos pontos que me interessam, ou seja, nos pontos no caso da parábola. Só que aqui até é melhor, é diferente de zero em tudo que é lugar, porque eu tenho menos 1 aqui constante. E FG são de classe 1, então podemos utilizar multiplicadores de Lagrange. Note que para poder usar multiplicadores de Lagrange, eu não preciso usar que a minha curva é fechada e limitada. Eu só quero máximo local e mínimo local sujeito a uma restrição. Então, o VASTRAS é para garantir que existe máximo global e mínimo global. Multiplicadores de Lagrange é uma maneira de achar máximo local e mínimo local. Um outro ponto que é importante para ressaltar é o seguinte: como que em algum momento vai ser tangente, os círculos que em algum momento vai ser tangente à parábola, com certeza um dos pontos é esse, como solução. X igual a 0, y igual a 0 tem que ser solução. Então o ponto escolhido nesse eixo é escolhido bem a dedo. Então vamos lá, vamos reescrever o problema. Então, multiplicadores de Lagrange diz isso, gradiente da f mais lambda gradiente da g é igual a 0, e eu estou sujeito a essa restrição que eu sempre tenho que botar na equação. Gradiente da f, tem que lembrar que a f de xy é x2 mais y menos 1 ao quadrado. Então vai ficar del f del x, 2x, mais lambda vezes del g del x. O g de xy, só para lembrar, eu estou escrevendo como x2 menos y. Então, vai ficar
2x mais 2 lambda-x igual a 0, 2 vezes y del f del y, 2 vezes y menos 1, mais lambda vezes del g del y é igual a 0, e y igual a x ao quadrado. Equação 1, equação 2 e equação 3. E agora o que a gente tem que fazer é resolver. Não tem muito o que decidir. Então, a primeira coisa que eu sempre sugiro a vocês é olhar com cuidado a equação e ver quais são as boas para você poder trabalhar. 1, 2 ou 3? Bem, a 2 não é uma equação ruim, que você já pode isolar o lambda em função de y menos 1. Mas a 1 é melhor ainda, porque eu posso botar o x em evidência. Então, na equação 1, o que a gente faz? Coloca o x. X vezes 2 mais 2 lambda é igual a 0. O que implica o seguinte: x igual a 0 ou lambda igual a menos 1. Olha que maravilha. Achou 1. Então vamos lá. Caso 1, se x é igual a 0, o que a gente vai querer? Sempre penso o seguinte: a gente quer x e y, não me interessa o lambda. Se eu tiver como pular o lambda, não vejo problema. Então, pela equação 3, y é igual a 0. Então, eu vou marcar o primeiro ponto. 0, 0 é um ponto que eu tenho que considerar. No segundo caso, lambda igual a menos 1. Se lambda é igual a menos 1, o que a gente pode fazer? Substituir aqui já direto. 2 vezes y menos 1 menos lambda. Deixa eu ver como que eu faço menos lambda. Mais 1 é igual a 0. Então, y menos 1 é igual a menos meio, o que implica que y é igual a 1,5. Se y é igual a 1,5, substitui aqui. Pela equação 3, deixa eu só escrever aqui. Pela equação 2. Pela equação 3, temos x igual a mais raiz de 2 sobre 2, ou x é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Se a gente achou 1, era por simetria, tinha que achar o simétrico dele, o outro lado. Então, a pergunta é, de todas essas, os pontos que me interessam são raiz de 2 sobre 2 e 1,5, menos raiz de 2 sobre 2 e 1,5, e o ponto 0, 0. Qual deles se minimiza f? Opa. Então, candidatos. Então, 0, 0. Menos raiz de 2 sobre 2, 1,5. Raiz de 2 sobre 2, 1,5. Então, vamos calcular. Então, quanto é f de 0, 0? É igual a 1. O segundo ponto que eu vou calcular, f de raiz de 2 sobre 2, 1,5. Deixa eu botar o menos primeiro. Vai ter que ser igual a substituir o quadrado disso, 1,5, mais y menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar 1,5 menos 1, 1,5 ao quadrado, mais 1 quarto. Que é igual a 2, 3 quartos. E f de raiz de 2 sobre 2, 1,5, também é igual a 3 quartos. Então, quem é o menor? 3 quartos.
E uma coisa que é importante é o seguinte: sempre nesse tipo de exercício, leia novamente o enunciado. Então vamos ler. Veja o que foi pedido. Encontre a menor distância entre 0 e 1 e a parábola. A menor distância. Então você vai ter que responder isso direitinho. Não adianta achar aquele 3/4 e tudo que tem direito. O 3/4 é a menor distância. Foi o que eu minimizei, mas a menor distância tem que ser a raiz quadrada disso. Então vou responder. Resposta. Raiz de 3 sobre 2 é a menor distância. Fim. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.